Olá, dando sequência ao estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo e bem explicadinho, chegamos à carta de Judas. É a penúltima carta do Novo Testamento, seguida do Apocalipse. O Apocalipse nós não vamos tratar de uma maneira panorâmica. Temos a intenção, se Deus permitir, de fazer um estudo aprofundado do livro de Apocalipse com várias aulas. Portanto, estamos encerrando com Judas esse estudo panorâmico do Novo Testamento. Vamos lá, então. A carta foi escrita no ano 69. Não se sabe o local onde ela foi escrita. Foi endereçada aos cristãos de uma maneira geral, mas principalmente voltada para os judeus, já que ela tem assim várias citações do Antigo Testamento. O autor é Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus. Você pode ver isso em duas referências. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 13, versículo 55, para registrar. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, esse Judas é meio-irmão de Jesus, é o autor da carta. Não confundir com Judas Iscariotes, portanto. Palavras-chave: apostasia, guardados, a palavra fé. Judas segue justamente a mesma linha, o mesmo encargo, o mesmo espírito de João, porque justamente no início da vida da igreja começaram a ser introduzidos falsos ensinos, o esfriamento da fé, e então esses homens de Deus têm o encargo de resguardar a igreja dessas situações negativas. O tema, portanto, é uma advertência contra a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé, é o esfriamento da fé. Alguém que estava seguindo e depois simplesmente abandonou. Na verdade, não se tratam de verdadeiros cristãos, mas sim aqueles que nominalmente se intitulavam cristãos, mas que num determinado momento, quando vem uma prova, alguma situação, acabam retrocedendo, abandonando, negando inclusive a própria fé. Aí temos uma obra de arte de Georges de Latour, do século XVII, retratando Judas. Versículos-chave: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 3. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Versículo 18. Interessante essa expressão, último tempo, também utilizada por Paulo nas suas cartas, principalmente em 1 Timóteo e também na carta aos Tessalonicenses. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então a palavra aqui, guardar, né? Guardar de tropeços. Último tempo. Então Judas emprega o tema do espírito de engano e abandono da fé, que também foi abordado pelo Senhor Jesus. Essa palavra, a expressão último tempo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o mesmo espírito de Jesus no seu sermão profético, a carta de Judas. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18:8. Também Judas se articula, como eu disse, com Paulo em 1 Timóteo e 2 Tessalonicenses. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, temos: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Veja também em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Então esse espírito do engano nos últimos tempos. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Veja vocês que um dos elementos do tempo do fim, da vinda do Senhor, é a apostasia, o abandono da fé. Então venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa é uma referência ao anticristo, que virá e será revelado no fim. Judas, ele então apresenta um histórico da Bíblia de apostasia. A justiça própria de Caim, a desobediência dos anjos que não guardaram seu estado original, a depravação de Sodoma e Gomorra, a incredulidade de Israel no deserto, a rebelião de Coré, a ganância de Balaão. São vários exemplos de apostasia nas Escrituras. Para você entender melhor este livro, então temos aí as divisões propostas. A primeira parte, os versículos 1 e 2, guardados em Cristo. A segunda parte, versículos 3 e 4, guerra contra os apóstatas. Na terceira parte, os versículos de 5 a 7, exemplos históricos da apostasia. A quarta parte, versículos de 8 a 19, descrição dos apóstatas. A quinta parte, versículos de 20 a 23, defesas contra os apóstatas. E a sexta parte, nos versículos 24 e 25, a promessa de sermos guardados da apostasia. É com satisfação que eu recomendo este livro do pastor André Coelho, Redescobrindo Sua Bíblia. Inclusive tem um prefácio do falecido e precioso irmão Dr. Rousseau Chet. Este livro foi o meu norte, foi o meu guia, a referência para eu elaborar essas aulas no YouTube. E eu gostaria então de deixar para vocês, recomendar a compra desse livro e visitar o site do Pastor André, que está lá em www.pastorandré.com.br. Também pode fazer contato por seu e-mail, andrecoelho@email, é com Y mesmo, tá? Não está errado, é assim mesmo, email.com. Lá no site você vai encontrar outras obras do pastor André Coelho. O Evangelho revelado nas estrelas, os estágios de tentação na vida cristã. Portanto, que eu espero que Deus tenha abençoado você nesse estudo panorâmico do Novo Testamento e, se Deus permitir, estaremos nos encontrando no estudo do Apocalipse, o estudo das coisas do fim. Um grande abraço, Deus te abençoe.